Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu queria trazer uma reflexão, um ponto que eu acho que é muito importante no contexto da celebração da Semana Espírita, no tema que foi escolhido, da importância que ela tem e da relação que nós podemos trazer deste tema com o próprio Evangelho, com o Novo Testamento. Nós estamos celebrando a 18ª Semana Espírita, 18 anos. E aí, atingimos a maioridade. Já somos, como se dizia antigamente, de maior. Já somos de maior, né? Já podemos votar, já podemos ser mais responsáveis pelos nossos atos, temos o direito de escolher as coisas para nós, já somos legalmente e civilmente responsáveis pelos nossos atos e assim por diante. Isso perante as leis da terra, perante as leis do homem. Mas eu queria trazer uma frase que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Esse capítulo 13 é aquele que diz assim: se eu não falasse a língua dos homens, né, sem nada amor, se eu falasse a língua dos anjos, mas sem amor eu nada seria. E aí tem toda aquela discorrexão, aquela narração de Paulo a respeito do que seja o amor, o comportamento do amor e etc. Ao final disso, Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Os 18 anos representam o fim da nossa fase de sermos meninos e de nos comportarmos como meninos. É chegada a hora, perante todos os ensinamentos que nós já recebemos, de assumirmos as nossas responsabilidades, de fazermos as nossas escolhas e sermos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. Deixar de culpar o outro por isso ou por aquilo, de transferir responsabilidades acolá ou além para cá, buscar fugas e outras alternativas para que nós não enfrentemos a nossa realidade. Qual é a realidade que nós temos que enfrentar? Deixarmos as coisas de meninos para sermos efetivamente homens responsáveis pelas nossas escolhas e podermos seguir efetivamente os ensinamentos de Jesus. Os 18 anos em nossas mãos, por nossas mãos, representam a oportunidade que nós temos de assumirmos a responsabilidade sobre a nossa vida e os nossos destinos, que como Paulo deixamos de ser meninos e passamos a ser como homens. E que daqui por diante nós temos a responsabilidade de entendermos mais e mais esses ensinamentos maravilhosos que chegam até nós, para que nós possamos efetivamente caminharmos pelo processo da transição e da transformação, para que possamos largar o homem velho para trás e dar espaço ao homem novo que se desvirtua e se descortina à nossa frente. Assumimos então e vamos aproveitar a oportunidade desta 18ª Semana Espírita para que nós possamos deixar as coisas de menino e assumirmos as coisas de homem. Vamos assumir a responsabilidade da nossa mudança, da nossa transformação, da nossa incorporação dos ensinamentos do Cristo em nossa mente e em nossos corações, para que as nossas atitudes representem efetivamente aquilo que o Cristo nos ensinou. Marisa, o KSSF está de parabéns pelo tema escolhido neste momento, nos 18 anos. Em nossas mãos. E como é que nós podemos, então, construir a Igreja de Jesus por nossas mãos? O que isso significa? Qual é a nossa ideia aqui? O que nós estamos procurando fazer? A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte: esse estudo, esse nosso bate-papo hoje não tem nenhuma intenção de desconstruir a importância da religião ou das instituições. Muito pelo contrário, as igrejas, elas perfazem, têm um papel muito grande, muito importante na sociedade, na evolução das pessoas e assim por diante. Nós não estamos querendo aqui desconstruir nada da importância da igreja ou da religião. Nós só queremos trazer isso sobre uma outra perspectiva, sobre um outro tema. Nós queremos trazer aqui o significado da palavra igreja, tal qual o homem ou o dicionário a definem, e vamos também ver como é que o Cristo
Cristo poderia definir igreja baseado em algumas passagens que nós podemos encontrar do Novo Testamento. E ali nós vamos extrair algumas coisas para que a gente possa entender qual era a visão do Cristo a respeito de igreja. Que o Cristo não pensava em igreja, construção. O Cristo pensava na iglesia, na comunidade, na comunhão dos valores e sentimentos das pessoas, todas caminhando juntos em prol ou em direção a um único objetivo. Agora, por que essa distinção, por que ela é tão importante na nossa vida? A nossa ideia é apresentar o conceito de que temos quase que a obrigação de nos comportar em todos os lugares como se estivéssemos dentro de uma igreja. E isso está em nossas mãos. Vamos ver como? Muito bem. A primeira parte é como o homem define a igreja. Como nós encontramos essa definição dentro do dicionário? O dicionário nos traz igreja como um edifício para o culto público e especialmente o culto cristão. Pode ser definido também como o clero ou o oficialismo de um órgão religioso. A igreja também pode ser um órgão ou uma organização de crentes religiosos. E essas definições foram tiradas do Merriam-Webster Dictionary para esse estudo que nós estamos trazendo. Então, quando a gente vai para o dicionário, a gente vê que a definição de igreja ela é muito material, ela está ao concreto, ela está ligada ao edifício, ao local, à instituição, às organizações que controlam e regulam o comportamento da igreja ou das igrejas de uma maneira geral. Então, a visão do homem, a visão do dicionário, é uma visão materialista, imediatista para os acontecimentos da terra. Como é que o Cristo via a igreja? Quais são alguns conceitos que a gente pode encontrar dentro do Novo Testamento que nos dão a visão crística do que seja essa aglomeração, do que seja essa iglesia? A primeira passagem que nós vamos trazer, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, onde diz o seguinte: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, lá estou eu entre eles. Aqui, precisa falar para ela de beliscar a criança. Isso não se faz. Não pode fazer isso. Não pode, de jeito nenhum. Coitadinha da criança, tão pequenininho. Se fosse no colo da avó, eu tenho certeza que a avó não estava fazendo isso. Tá vendo? Por isso que eu vou ficar. Agora, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, lá eu estou entre eles. Aqui esse verso, ele não especifica aonde. É verdade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Pode ser na igreja, pode ser na rua, pode ser no bar, pode ser no carro, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Pode ser no bar. Porque se eu estou num bar reunido e pensando com o Cristo, tratando de enviar uma vibração positiva para alguém, para evitar uma confusão, por exemplo, eu estou pensando no bem e invocando a proteção da espiritualidade. Sim, bora bem devagar, porque a cabeça está cheia de... Falando nisso, aprendemos através do Livro dos Espíritos que o pensamento é tudo. Se nós tivermos boas intenções e boas vibrações, nós estaremos sempre sendo rodeados de bons espíritos com boas vibrações. Se nós estivermos com maus pensamentos, nós estaremos cercados de espíritos menos evoluídos. É por isso que Jesus disse, reunidos em meu nome. Essa é a diferenciação. Essa é uma condição fundamental para expandir a igreja de Jesus para todos os lugares. E isso está em nossas mãos, nos reunirmos em nome dele. Inclusive tem uma passagem muito famosa e conhecida de Chico Xavier, que vai a uma casa de meretício, a um prostíbulo, e ele é convidado a entrar lá ele entra, ele senta no meio das moças durante o horário de trabalho, conversa com todas elas, ao final, quando ele sai, metade delas já tinham vontade de largar aquela vida.
Então, não importa o local que a gente está, o importante é o pensamento que nós estamos. Isso são casos extremos. Quando a gente traz para o nosso dia a dia, a mensagem que fica é: aonde está a igreja de Jesus? Na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, no meu clube, no meu hall de amigos, na festa que eu vou, aonde quer que eu esteja. Se eu estou conectado com a espiritualidade, eu estou trazendo esses valores comigo também. Isso está em nossas mãos. Se Jesus está em toda parte, e nós sabemos disso, é ilógico pensar que a casa do Cristo está somente nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. Né? Porque quando nós falamos do Cristo, nós falamos do cristianismo em termos de seitas religiosas. Os muçulmanos não são cristãos. Mas o Cristo não veio para os muçulmanos? O Cristo não veio para os hindus? O Cristo não veio para os budistas? O Cristo veio para todos. Então, não há uma distinção de que o Cristo só está presente dentro das igrejas e das seitas cristãs. Ele está presente em todos os lugares. E a gente vai ver isso de uma forma muito interessante um pouquinho mais adiante. Ele, inclusive, está nas sinagogas. O Cristo era judeu, nasceu, viveu e morreu como judeu, pregou nas sinagogas. Os seus maiores ensinamentos, os seus maiores lições aos doutores da lei, quando ele tinha 12 anos, foi dado dentro de uma sinagoga. Não podemos esquecer que Jesus veio para todos. Portanto, a casa de Deus se torna o universo. Em todos os lugares em que nós estamos, é um local para nós termos a igreja de Jesus. O outro verso que eu trouxe, que eu acho que é muito interessante nesse aspecto, diz o seguinte, também está em Mateus, no capítulo 6, e diz: mas quando você orar ou rezar, entre em seu quarto e feche a porta e reze a seu pai que está em segredo. E teu pai que vê em segredo te recompensará. Nesse segundo verso, torna-se claro que nós não temos que estar na igreja física, dentro da construção, para orar, para pedir e para se conectar com a divindade. De novo, o pensamento é tudo. Nós podemos fazê-lo em qualquer lugar, desde que nós o façamos com a única intenção de nos conectarmos e não de nós nos exibirmos, né? Como a gente também tem naquela passagem do Evangelho, onde você tem o publicano e o outro, que o publicano diz, não me faça ser como esse publicano, e assim por diante, e o outro entra na igreja pedindo perdão, não sou digno de estar aqui, me perdoe pelos meus pecados, e assim por diante, e o outro estava rezando para poder aparecer, para poder ter a sua, digamos assim, a sua vaidade exacerbada. Então, dependendo da intenção que nós estamos, é que nós estabelecemos a conexão que nós vamos ter com a espiritualidade. É claro que quanto mais pessoas nós estivermos reunidos no mesmo local, mais fortes serão as nossas vibrações. Nós nos reunirmos numa igreja, centro, templo, para orarmos todos, as nossas vibrações, as nossas orações serão mais fortes, porque serão muitas ondas de vibração em comunhão com o mesmo propósito, né? A força, a união faz a força. Obviamente que se nós estivermos reunidos, a nossa projeção espiritual vai ser muito mais forte. Mas isso não impeça que eu estabeleça a minha conexão no silêncio e no recolhimento do meu quarto. E que eu faça a minha oração e a minha conexão. Então, não importa onde estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente deve substituir a igreja e deixar de ir à igreja? De jeito nenhum. Eu estou dizendo que aonde quer que nós estejamos, se o nosso pensamento está alinhado com o pensamento cristão, nós estamos estabelecendo a conexão e ali nós somos um elemento e um representante da Igreja de Jesus na Terra. Como nós nos reunimos em nome de Jesus? Aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais, digamos assim, interessante. Como nós nos reunimos em nome de Jesus? Trazendo os seus valores e ensinamentos para todo lugar em que nós estivermos. Isso está em nossas mãos. Se nós somos efetivamente aprendizes do Evangelho e nós temos a pretensão de algum dia sermos chamados de seguidores do Cristo, porque hoje nós não somos ainda. Hoje nós somos apenas aprendizes do Evangelho. Para sermos seguidores do Cristo, nós temos que fazer as coisas que ele fazia.
Melhor a gente não falar em tempo, deixa isso para lá. Fica a consciência de cada um de nós vai estabelecer quanto falta para a gente chegar próximo daquilo que o Cristo fazia em termos de exemplos e comportamentos. Eu não estou nem falando das suas curas, do seu magnetismo imensurável, da sua capacidade de trabalhar com os elementos da matéria e assim por diante. Eu estou falando apenas da amorosidade, do acolhimento, da humildade, do amor, da benevolência, da tolerância que o Cristo tem. Então, eu só estou falando disso. Para que nós possamos ser chamados de seguidores do Cristo, nós temos que estar praticando aquilo que Ele fez e nos exemplificou na sua potencialidade. Nós ainda somos hoje aprendizes do Evangelho. Nós vamos chegar lá. Se nós continuarmos nessa tomada, nós vamos chegar lá. E o ponto que é interessante também é o seguinte: não é tão complicado. É uma questão de treino e de prática. Quanto mais você executa uma coisa, quanto mais você exercita um comportamento, melhor você vai se tornando naquilo. Veja, por exemplo, o caso do Oscar, jogador de basquete, ou mesmo do Michael Jordan. Eles treinavam o dobro do que treinavam os seus outros atletas para que eles pudessem aprimorar os seus fundamentos e principalmente os seus arremessos para eles se tornarem as estrelas que eles eram. Então o Oscar, inclusive, tem um livro que fala a respeito da carreira dele e ele narra que ele tinha dias em que ele estabelecia o treinamento com os demais atletas e que depois, quando os demais atletas iriam embora, ele apagava a luz das quadras, vendava os seus olhos e começava a fazer arremessos da linha de 3 pontos de olhos fechados, com os olhos vendados e as luzes apagadas, para que ele pudesse se localizar e ter a noção do espaço, né, que ele tinha, para que ele pudesse fazer os arremessos. Então ele começava a fazer isso de uma maneira quase que intuitiva e instintiva. Então você vai exercitando isso a um tal ponto que em algum momento aquilo para você passa a ser instintivo. Você faz automaticamente. Vamos pensar como é que o Cristo fazia? Pedro negou Cristo 3 vezes na mesma noite. Então, quando Pedro foi confrontado com o perigo, ele parou, pensou, avaliou as consequências de aceitar o Cristo e negar o Cristo, e ele preferiu negar o Cristo, porque naquele momento era mais seguro para ele. Então ele parou e fez uma avaliação a respeito da situação. O Cristo, em nenhum momento em que ele foi confrontado, ele teve dúvidas do caminho ou da postura a ser seguida. Sempre firme, sempre muito reto, mas sempre muito bem posicionado e muito claro nos seus valores. Então, um dia nós vamos chegar a fazer isso, por quê? Porque se nós começarmos a praticarmos esses comportamentos de uma maneira constante, em algum momento o comportamento da benevolência e da tolerância vão ser intuitivos dentro de nós. Aquela pessoa te falou isso e falou aquilo de você. Não, deixa pra lá, coitada, ela está num mau dia, vai passar. Você já não pensa mais, não, eu vou me vingar, não, um dia ela me paga, não, pode deixar que a vida vai deixar. Não, a gente nem pensa mais nisso. Passa a ser intuitivo esse comportamento. Entendeu? Então, quando a gente fala que nós estamos... isso pode ser feito em todos os lugares, basta que nós exercitemos esses comportamentos. E isso está em nossas mãos. Não é vindo no centro, na igreja, no templo de Umbanda, na sinagoga, na mesquita ou em qualquer outro lugar que nós vamos aprender, ou só porque nós estamos escutando falar sobre benevolência e tolerância, que nós vamos ser benevolentes e tolerantes. Só escutar não adianta. Nós precisamos exercitar. Nós precisamos nos comportar adequadamente. E é por isso que a vida nos traz todos os dias momentos em que nós possamos testar a nossa capacidade de sermos tolerantes, benevolentes, caridosos, humildes e assim por diante. Essas são as provas que a vida nos traz para que nós possamos exercitar os comportamentos que nos são pedidos. Porque se nós escutamos a respeito disso, mas nós não os praticamos, fica só o conhecimento teórico. Nós nunca vamos jamais internalizar e tornar aquele comportamento instintivo ou intuitivo. Nós temos que praticá-lo. Eu gosto muito dessa passagem,
que é trazida por Emmanuel, que está logo no preâmbulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse preâmbulo, ele faz uma narração a respeito da importância da missão, da lição do Cristo e os locais em que nós podemos estar trabalhando com isso. Então, Emmanuel disse isso aqui, antes de nós entrarmos nas mensagens de Emmanuel, isso aqui está no preâmbulo do livro. Emmanuel diz o seguinte, que além disso, a lição do mestre não é apenas um imperativo para os propósitos da adoração. O evangelho não pode ser reduzido a um abreviário para se ajoelhar e rezarmos na igreja ou em qualquer outro lugar que nós estivermos. O evangelho é um roteiro indispensável para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não traça uma linha entre a igreja e o local de trabalho. A terra inteira é simultaneamente seu altar de oração e sua arena de trabalho. Onde quer que nós estejamos, em todos os lugares, o seu evangelho tem que estar sendo adorado e praticado. Ao louvá-lo nas igrejas, enquanto nós o negamos nas ruas, foi por isso que nós naufragamos 1000 vezes devido à nossa própria culpa. Então nós vamos à igreja, nós aprendemos a respeito do evangelho, das leis, dos ensinamentos do Cristo, a gente vira as costas, sai na rua e está discutindo com o nosso companheiro que estava aqui dentro com a gente, ali na porta no estacionamento, porque ele encostou um pouquinho mais no nosso carro. Não tem lógica nisso. Por louvá-lo nas igrejas e menosprezá-lo e esquecê-los nas ruas, é por isso que nós naufragamos tantas vezes nas nossas existências. Entretanto, qualquer lugar pode ser consagrado ao serviço divino. Então, como nós nos reunimos em nome de Jesus? Em todos os lugares que nós estivermos presentes, fazendo com que os seus ensinamentos, as suas posturas, os seus ensinos, sejam um comportamento constante dentro de nós. Se nós podemos e estamos presentes a situações de conflitos, seja a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, um ponto de equilíbrio. Se nós temos amigos que estão necessitados de uma palavra, de um apoio, de amparo, de uma orientação, sejamos nós aqueles que poderão prover aquele apoio e aquele acolhimento àquele irmão necessitado naquele momento. Nós não estamos dizendo que nós não estamos dizendo que nós temos que resolver os problemas de todo mundo ou que nós temos que fazer milagres. Basta nós nos comportarmos como Cristo. Agora, quando a gente fala de local, quando a gente fala de lugar, onde a gente fala de comportamento e etc., qual é o lugar mais importante das nossas vidas? Para mim é a casa dos meus netos. Mas o que é importante? É uma casa. É um lar. É aonde nós estamos. É aonde nós montamos a nossa célula. O lar é a célula principal da sociedade, a pedra angular dos nossos valores, o fundamento das nossas vidas. É ali que nós aprendemos os valores e os praticamos num primeiro instante, num primeiro momento. Nós estamos esperando uma mudança da sociedade grande, radical para os próximos décadas, talvez aí séculos, com a nova geração que está chegando e assim por diante. Mas a sociedade só vai mudar mesmo é de dentro para fora. Para mudar a sociedade, nós devemos primeiro mudar a nós mesmos. E onde começa esse exercício de mudança e de transformação é dentro do lar, é dentro de casa. É aqui que se constrói a igreja de Jesus num primeiro plano, num primeiro momento. É na nossa casa. Por isso que eu estou trazendo aqui hoje também uma outra ideia, que é para a gente poder refletir um pouco a respeito disso, que eu estou propondo um conflito, digamos assim, ou uma análise entre o que seja o evangelho no lar, para o que seja o evangelho do lar.
Porque uma das coisas que a gente aprende de primeiro quando a gente vai na casa espírita, você faz o evangelho no lar? Não, eu não faço. Não, olha, você precisa fazer o evangelho no lar. Porque isso, porque aquilo, porque é bonito, porque é bom, porque ajuda, porque acalma, porque isso, porque... Ok. Agora vamos analisar o que seja o evangelho no lar e o que seja o evangelho do lar. O evangelho no lar representa o local onde nós fazemos as coisas. Então, essa preposição no está indicando o local. Então, eu só faço o evangelho no lar. Então, o lar é o local em que eu me localizo, reúno a minha família, leio uma passagem do evangelho, faço as orações e as vibrações, agradecemos pelas bênçãos que nós temos e vida que segue adiante. Levanta dali, ninguém se olha na cara, a gente não se cumprimenta, não combina o que vai fazer mais tarde, etc, etc. Cada um volta para os seus tablets, as suas coisas e puf, vida que segue. Esse é o evangelho no lar. O lar é apenas o local em que a gente se reúne em volta da mesa da sala, da cozinha, sei lá, em qualquer outro lugar, para a gente fazer lá uns 10 minutos, 15 minutos de leitura de um livro chato que as crianças não param quietas. O que seja o evangelho do lar? O do lar, o do representa pertencimento. Então, quando nós fazemos o evangelho do lar, nós estamos estudando e implementando comportamentos cristãos dentro da nossa casa. É uma diferença tremenda de conceito e de ideia aqui. Mas você fala no lar, você quer o do lar. Então, é só Fica a proposta para que daqui por diante o evangelho no lar não seja mais do lar, mas seja do lar. Já ensina do lar. Agora, quando nós pensamos dessa forma e nós estamos estudando o evangelho para que nós podemos implementar ele primeiro dentro de nós e dentro da nossa casa, nós estamos sendo efetivamente a mudança que nós queremos ver no outro. Porque essas mudanças de comportamento que nós vamos exercitando e que nós vamos exemplificando, de uma forma ou de outra, elas também vão impactando pessoas que estão ao nosso lado. Como é que você consegue manter a calma numa situação como essa? Como é que você consegue manter essa vida, esse sorriso, mesmo com todas as dificuldades que você passa? Como é que você entende toda essa provação que você passa com um filho doente, um marido doente, ou esse tipo de complicação? Como é que você enfrenta e você está sempre de bom humor e disposto a ajudar os outros com tantos outros problemas que você tem? Então a gente vai exemplificando, começa a chamar a atenção da pessoa. Né? Da onde vem essa força? Da onde vem esse conhecimento? Da onde vem essa alegria, essa disposição, essa vontade? Vem dos valores que nós vamos aprendendo através dos ensinamentos do Cristo aplicados aos conceitos da doutrina espírita. Porque uma das grandes vantagens que a doutrina espírita traz para nós é o seguinte: ela explica os comportamentos do Cristo, na verdade ela traz os comportamentos do Cristo e explica a razão por aquilo. Por quê? Porque se você olhar o Cristo, o perdão, a tolerância, a humildade, tudo aquilo que ele fazia, se você vive só uma vida, para que você está fazendo isso? Quando você traz o conceito da imortalidade e da reencarnação, tudo muda. Tudo muda. E as coisas que nós fazemos hoje passam a ter sentido e razão, porque nós fazemos as coisas muito melhores quando nós enxergamos sentido e razão para aquilo que nós estamos fazendo. Então, para que eu vou perdoar esse camarada, esse gaiato, que fez tudo aquilo que fez para mim, se no final da vida tudo acabou, tá tudo certo? Não, eu quero a forra agora, eu quero que ele me pague agora, eu quero ir à revanche agora. Né? Porque eu só tenho uma vida. Então eu quero me sentir, como se fala, eu quero me sentir justificado, vingado, assim por diante. Mas quando a gente começa a pensar, não, mas veja só, pela imortalidade da alma, se eu não me juntar com o meu inimigo agora, eu vou me encontrar com ele lá na frente, as coisas vão ser muito piores, etc, etc. Então vamos procurar esquecer esse fato agora, porque senão isso pode me trazer maiores complicações no futuro, então eu vou exercitar o perdão e a tolerância nesse momento, porque para mim é melhor e pum. Eu tenho uma razão por aquilo que eu estou fazendo, eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Então quando você aplica os conceitos da doutrina espírita em cima dos ensinamentos do Cristo, tudo faz sentido. Fica mais fácil nós fazermos isso, porque nós entendemos as razões pela qual isso tem que ser feito. Não é só porque o Cristo diz, não é só porque está no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
É porque há uma razão, há um propósito, há uma sequência lógica de acontecimentos, há um convite ao amor supremo em todos os instantes, em tudo aquilo que nós fazemos, emanados diretamente do Cristo. Nós vamos atender a esse chamado ou não? Agora, quando a gente fala vamos atender a esse chamado ou não, eu queria, como eu disse um pouco mais atrás, eu queria comparar esse conceito que a gente está falando sobre as ideias de outras correntes religiosas. Vamos ver isso aqui que o Espiritismo fala com acerca de outras religiões também. A primeira que eu gostaria de trazer aqui é a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso aqui foi tirado do site deles, diretamente em inglês. Eu não consegui em português para poder trazer aqui, mas aqui basicamente esse slide diz o seguinte: por que nós temos aquilo que eles chamam do Family Home Evening, que é o encontro familiar de uma noite semanal, alguma coisa seguinte. O Family Home Evening é um tempo para você estreitar os laços de família. Nós fazemos isso através do aprendizado do Evangelho de forma conjunta. Escutando a cada um de nós, escutando os nossos sentimentos, trocando impressões e ideias, a fim de que nós podemos desenvolver essas atividades juntos. Normalmente é feito numa segunda-feira à noite. Olha o conceito disso aqui. Tem um dia da semana para fazer. É um momento em que a família se reúne, lê o Evangelho, discute os assuntos, troca ideias e sentimentos para que eles possam estreitar laços. Qualquer semelhança. Surpresa? Surpresa? Isso aqui é o que os nossos amigos muçulmanos fazem. Uma das coisas mais importantes e um dos objetivos primordiais para qualquer família muçulmana é construir uma profunda conexão com o Alcorão. E uma das melhores formas de fazer isso é aprender o Alcorão juntos como família. Primeira frase ali em cima, talvez vocês não consigam ler porque está muito pequeno, mas é o que está escrito aqui. Imagine ter uma família que senta junto para entender as palavras de Alá, que conecta através das histórias do Alcorão e de todas as falas que ligam os seus ensinamentos e a sua mensagem. Todos aqueles que, através disso, você não somente acresce o amor pelo Alcorão, pelos ensinamentos, mas também você traz esses ensinamentos juntos para a sua família. Se você deseja carregar a sua família junto com você nessa jornada para entender o Alcorão, algumas dicas abaixo podem ajudar. Adivinha o que eles falam? Um dia da semana, todos juntos, dê oportunidade a todos de falar, etc, etc. É que não coube na foto. Surpresos? Aqui são os nossos amigos judeus. Existe um programa dentro da comunidade judaica em que você é obrigado a transmitir de pais para filhos, é uma tradição, os ensinamentos do Torá, que é a lei mosaica. Então isso é feito normalmente de pai para filhos, mas existe também uma participação muito grande, tanto por parte dos rabinos dentro das sinagogas, quanto também, por incrível que pareça, das mães. Por quê? Porque as mães são aquelas que estão mais próximas dos seus filhos durante a fase de crescimento. O povo judaico é um povo que trabalha muito, são muito responsáveis com as suas obrigações com relação ao trabalho e esse tipo de coisa. Então a mãe tem uma convivência muito próxima com seus filhos durante muitos anos. Então a mãe também tem uma responsabilidade grande com relação a isso aqui. Tem um programa que é desenvolvido nessa sinagoga especificamente, que leva esse nome de Veshnatan Levecha, que é uma frase trazida da Torá, que significa que você deve ensinar através de tudo as palavras e os exemplos do Torá. Então, tudo isso que nós estamos vendo, isso aqui, tem uma conexão. Um dos maiores, digamos assim, fundamentos da doutrina espírita é chamada a universalidade dos ensinos. Foi daí que Kardec extraiu as respostas
para todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Então ele enviava a pergunta para diversos médiuns em diversos pontos do mundo, esperavam as suas respostas, e aquilo que vinha ele comparava para ver se essas respostas tinham o mesmo fundamento. Então, respostas, cartas que eram mandadas da França para Portugal, para Espanha, para Inglaterra, para Dinamarca, para a Rússia, para a Itália e para outros países, e depois vocês viam as respostas que os médiuns iam trazendo. Então, quando o ensino ele é universal, a mesma resposta vem de diversos pontos, através de diversas pessoas diferentes, com o mesmo conteúdo. Essa foi a forma científica que Kardec adotou na época para poder alinhar todas as respostas e, através do seu raciocínio lógico também, verificar a racionalidade e o fundamento dessas respostas. Então, esse é o conceito da universalidade dos ensinos. O que a gente acabou de ver aqui? Evangelho doutor lá. Para todas as religiões. É um ensino universal. Quer dizer, o negócio da gente fazer o evangelho do lar não é só porque o pessoal do centro disse que é bom e ajuda e vai fazer eu me sentir melhor e tal. Tem um fundamento para isso. Isso é quase como uma obrigação da nossa parte para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não é algo criado para o espiritismo. Não é para ser feito porque o pessoal do centro falou que é bom. O culto do evangelho dentro do lar e para o lar é quase como uma orientação divina para toda a humanidade, a fim de difundir, e mais importante, para viver de acordo com esses princípios divinos. Se a gente pegar os ensinos do Alcorão, do Torá e de todas as outras correntes religiosas, mais de 90% daquilo que é falado em uma é falado na outra. Os conceitos divergem em apenas 10%, que são atribuídos à interpretação do homem no momento da tradução, no momento da comunicação mediúnica, no momento em que essas leis estavam sendo redigidas e assim por diante. Daí que você pode ter algumas complicações. Porque se a fonte é a mesma, o Deus é único. Então, o nosso Deus dos cristãos, é o mesmo Deus dos muçulmanos, que é o mesmo Deus dos judeus, que é o mesmo Deus do umbandista e de todas as, do budista, dos hindus, porque o Deus é único. Se o Deus é mesmo, a fonte é a mesma. Se a fonte é a mesma, a mensagem é a mesma. Então o que nós acabamos de ver aqui é quase como uma orientação, um mandamento divino para que nós nos reunamos em nossos lares, em nossas casas, célula máter da sociedade, para que nós possamos implementar a Igreja de Jesus dentro primeiro da nossa casa. E a partir daí, desenvolvermos uma fraternidade universal com todos nós. Estes são os pontos principais desse ponto. Agora, por que nós devemos estar, então, desenvolvendo o evangelho do lar, afora esses aspectos que eu acabei de falar? Estudar o evangelho à luz da doutrina espírita, o que nos permite compreendê-lo em espírito e verdade, nos permite orientar as nossas vidas de acordo com a orientação do mestre. Aquilo que eu falei um pouquinho atrás, a gente começa a ter as razões, nós entendemos a razão pela qual nós devemos estar exercitando esse ou aquele comportamento. Nós estudando o evangelho do lar, ele vai ser melhor compreendido, sentido e exemplificado em casa, num primeiro momento, e em todos os lugares, num segundo momento. E expandir o conhecimento literal e espiritual do Evangelho, a fim de oferecê-lo com mais confiança a outras criaturas. Expandir o conhecimento literal e espiritual, a fim de oferecê-lo com mais confiança a outras criaturas. Como oferecer o Evangelho a outras criaturas? Não são com palavras. São com atitudes, e isso está em nossas mãos. Existe uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, mas que na pesquisa que eu fiz não há confirmação. As fontes, inclusive, que eu vi, Wikipedia e algumas outras, dizem que sempre a frase é atribuída, mas não diz nunca a frase é de.
Então, a frase é atribuída a Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregar o evangelho em todos os momentos, usar palavras quando necessário. Como é que nós pregamos o evangelho em todos os momentos sem usar palavras? Com posturas e comportamentos e atitudes. É assim que nós oferecemos, é assim que nós levamos o evangelho a outras pessoas. Cristo também já havia confirmado, já havia dito, que aquele que não vive como os seus ensinamentos é como o homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Não tem base, não se sustenta. Rui, cai, quebra. Moralmente, espiritualmente, fisicamente. Existem diversas maneiras de nós nos quebrarmos e sermos fracos. Então, se nós não seguirmos os seus mandamentos, os seus fundamentos, nós estamos construindo a nossa base, o nosso alicerce na areia. E nós vamos quebrar, nós vamos cair de joelhos. Nós não vamos nos sustentar. Mais uma vez, a sociedade vai mudar de dentro para fora. A fim de mudar a sociedade, nós devemos primeiro mudar a nós mesmos. E aí então é o como. Como mudarmos a nós mesmos? Isso é tão simples, isso é tão fácil que chega a ser até ridículo, desculpa. É só viver como Jesus. Só isso. Olha, e nem é muito, são só 4 comportamentos que a gente tem que ter. Isso é fácil. Não dá nem, olha, não dá nem pra gente fazer um seminário a respeito disso, nada, é fácil. Dá pra viver algumas encarnações tentando entender. Isso é detalhe, isso a gente não fala. Mas é fácil, é só como viver como Jesus, que foi o exemplo perfeito da humildade, da tolerância, da benevolência, do perdão. Quando a gente fala a respeito desses comportamentos, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos do Cristo para que a gente possa, digamos assim, ter como parâmetro, se conectar, ter como exemplos, digamos assim, do que seja. Muitas vezes a gente faz, mas não se dá conta, a gente precisa ser lembrado. Então, por exemplo, quando é que o Cristo foi humilde? O Cristo foi humilde primeiro quando ele aceitou a sua missão de vir na Terra. Hello? Criador e governador do planeta. Hello? Aquele que recebeu de Deus parte da nebulosa solar, que trabalhou na condensação desses elementos e dessas energias, em ordem de formar os componentes físico-químico-biológicos que permitiriam a formação desta Terra. Aquele que coordenou todo esse processo, recebeu uma ordem lá de cima, falou, você tem que descer. Pois não, Senhor. E ele veio. Nem discutiu. Eu dizia, por que não, fulano? Ele veio. Manda Gabriel. Dizem aí que Jesus andava sempre com uma pleiade de espíritos de luz ao redor dele, etc. E isso deve ser bem verdade, porque para você fazer um trabalho como esse, você tem que ter uma equipe, obviamente, de espíritos de luz, de escola para fazer. Mas o Cristo poderia ter virado e falou, manda Gabriel. Por que eu? Não é verdade? Não, olha, acabei de reformar meu palácio aqui no planeta de luz, etc. Nem entrei, você já quer me mandar de volta? Não, ordem dada é ordem cumprida. O Cristo demonstrou a sua humildade suprema ao aceitar o comando de descer à terra. É como se você falasse para o presidente da Apple hoje descer para ir varrer o chão da fábrica lá na China. No meio do Covid. Sem máscara e sem roupa de proteção. Gente, é esse nível, digamos assim, de comparação, porque imagine um espírito do porte do Cristo vivendo nos mundos celestiais, ter que descer à terra, se encarnar. Existem livros e comunicações da espiritualidade
que dizem que o Cristo demorou de 800 a 1000 anos para descer, condensar o seu perispírito em ordem de poder ter condições de encarnar na Terra. Certo? Não é assim a tarefa mais fácil de você fazer. Eu vou encarnar, puf. Não. Esse cara tem que se condensar do tamanho de um planeta para um grão de mostarda. Então, esse foi o primeiro grande exemplo que ele deu. O segundo grande exemplo que ele deu, aqui, encarnado, na última ceia, quando ele se ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos. Naquela época, né, sem carro, sem nada, no meio do deserto da Palestina, você andava de sandálias de couro. Então, quando você ia fazer uma visita de um lado a outro, você ia de uma cidade a outra, você ia visitar um parente, alguma pessoa conhecida, você andava de sandálias nas estradas poeirentas. Então, quando você chegava na casa de alguém, em sinal de que você era bem-vindo e o dono da casa te respeitava, estava contente pela sua chegada, o escravo dele vinha lavar os seus pés numa bacia com água fresca para que você pudesse se refrescar e entrar na casa. Então, essa cerimônia do lava-pés, que tem uma conexão com os acontecimentos da época, eram feitos pelos escravos. Pois o Cristo se ajoelhou e lavou o pé de todos eles e ainda ao final disse: vistes como eu fizestes, pois fazes iguais a mim. E Pedro disse: você jamais, não vou permitir jamais que você lave o meu pé. Falou: se você não permitir, você não faz parte da minha igreja. Porque você tem que aprender, você tem que receber a lição para que você possa fazê-la da mesma forma. Então, o Cristo, esse foi o nível de humildade. Ele se pôs no lugar de um escravo para lavar o pé de todos os seus discípulos, para dizer-lhes: fazei as coisas que eu faço. Segui os meus exemplos e fazei entre vós as coisas que eu vos fiz. Mostrar um nível de humildade. Este é o nível de humildade. O Cristo foi benevolente. O que é ser benevolente? Benevolente é um excesso de gentileza para com alguém. Tolerante, perdoando facilmente. Como eu perdoo o Walter cada vez que ele vem falar do Flamengo para mim, coitado, eu tenho tanta dó dele, mas a gente entende. A gente tolera, porque é amigo, pessoa muito querida, pessoa do bem, faz tanta coisa tão legal por essa casa, tem uma contribuição fantástica. Então a gente perdoa, esquece essas coisas menores, né, que são faladas e assim por diante. Mas quando é que o Cristo foi benevolente? Você que está bem lá dentro. Ele deve ter cortado o vídeo agora. Quando eu falei isso, ele deve ter cortado o vídeo. Quando ele ama Peter, o Cristo foi benevolente, quando ele ama Peter, mesmo sabendo que ele o negaria 3 vezes na mesma noite. Sabendo disso, Pedro. Quando Pedro nega o Cristo, ele mesmo sabendo disso, entrega a Pedro a responsabilidade de construir e liderar a sua igreja, a sua comunidade. O Cristo foi benevolente com a mulher que lhe tocou as vestes e disse: de mim saiu uma virtude. O Cristo foi benevolente em removendo aquela legião de obsessores daquele jovem. Então, ele teve um excesso de gentileza para com uma pessoa. Quando é que o Cristo foi indulgente, por exemplo? A indulgência é a capacidade ou a tendência de aceitar com tolerância as atitudes, as formas de ser dos outros, que é a mesma coisa de benevolência. A benevolência, a indulgência, não vê as faltas dos outros. A indulgência e a benevolência não se preocupam com as más ações do outro. É a empatia hoje. Você não presta atenção naquilo que a pessoa fez para você, esquece, aquilo não me diz respeito, aquilo é um problema dela. Né? Alguém te agride, alguém te ataca, alguém fez mal para você. Quem vai ter que prestar contas depois? Não sou eu. Mas a gente quer dividir. A gente pensa que nós vamos desencarnar essa vida e depois vai ter outra, e a gente quer estar quites ali, fazer a forra naquele momento, etc. Mas se a gente pensar bem, aquela coisa não é meu problema, aquilo não é meu lixo. E a gente continua carregando o lixo dos outros. Quem me fez mal, o lixo é dela, não é meu. É ele que vai ter que prestar contas. Eu vou até rezar para ele, para que Deus seja misericordioso, para que ele não tenha que pagar a conta inteira.
Isso é ser benevolente. O Cristo foi benevolente com a mulher adúltera. Mulher, onde estão aqueles que te condenam? Todos se foram, Senhor. Então eu também não lhe condeno. Vai e não peques mais. O Cristo foi benevolente, foi indulgente com Zaqueu. Aquele coletor de impostos que fazia as falcatruas e etc. Quando Cristo passou, olhou para a figueira e disse: Zaqueu, desce daí, porque é em tua casa hoje que eu vou pousar. Cristo sabia que Zaqueu era usurpador, colhia muito mais impostos do que devia, era rico por causa disso, mas mesmo assim falou: é em tua casa que eu vou ficar. Nessa entrada do Cristo na casa dele, o Zaqueu se tomou abriu os olhos, digamos assim. Olha o que a compaixão e a benevolência do Cristo faz com as pessoas. Ele enxergou aquela benevolência, ele disse: Senhor, a partir de hoje eu restituirei aqueles que porventura eu tenha prejudicado em dobro, e distribuirei o restante da minha fortuna aos pobres. E o Cristo ainda disse para ele: Zaqueu, feliz é ti, porque hoje a salvação entrou nessa casa. Olha o que a benevolência dele fazia. Com Maria de Magdala. Esse é um dos maiores exemplos que o Cristo poderia ter dado a qualquer uma. Que era considerada uma das mulheres mais poderosas do seu tempo, pelo meretrício que tinha, pelo poder que tinha sobre os centuriões e os dirigentes políticos de Roma daquela época. Ela recebia todos eles na sua casa e os adorava e os tratava todos. Mas Maria de Magdala estava absolutamente insatisfeita com aquilo, não aguentava mais aquela vida. E numa cruzada de olho com o Cristo, durante uma pregação, ela despertou, pediu para sua serva que arrumasse um encontro com o Cristo, e o Cristo ali, ela explicou, lhe orientou e assim por diante. Maria de Magdala, a partir daquele momento, largou da sua vida, deixou tudo para trás. Não carregou nada do que ela tinha. E passou a ser a principal seguidora do Cristo depois dos evangelistas. Tanto que quando após o desencarne, no renascimento, no ressurgimento do Cristo, é a Maria de Magdala que ele aparece. Não é a Pedro, a pedra angular da igreja. Não é a João, o seu discípulo mais amado. Não foi a Maria, sua mãe. Foi a Maria de Magdala. Aquela que estava na casa de Meretrício, tirando proveito de tudo aquilo. Foi a ela que ele apareceu. Por quê? Porque o Cristo só enxergava nas pessoas o potencial que elas tinham. Não enxergavam o seu lado ruim. Por que o Cristo foi buscar Zaqueu? Porque Zaqueu tinha uma fortuna muito grande e tinha o potencial de aliviar as dores e sofrimentos de muitas famílias que estavam ao seu redor. Por que o Cristo foi buscar a Pedro, mesmo ele tendo negado ele? Porque ele conhecia Pedro e sabia do potencial de liderança e de aglutinação que ele tinha em torno dele. Tanto que a igreja de Antioquia e a Casa do Caminho não quebraram na época porque Pedro aglutinou todas as pessoas e todas as suas almas ao seu derredor e não deixou que aquilo acontecesse. Por que o Cristo foi acolher a Maria de Magdala? Porque Maria de Magdala, depois da passagem do Cristo, foi aquela que, recebendo uma família de leprosos nas praias do lago de Genezaré, os conduziu até o Vale dos Leprosos, explicando as delícias e as maravilhas do reino de Deus que já tinha voltado à terra, entregando àquela família o consolo, o acolhimento que eles estavam em busca, mesmo Cristo não estando mais presente. Então o Cristo enxergou nela o potencial de acolhimento e de amor imensurável que ela tinha. Ele não enxergou os problemas e as dificuldades de nenhum deles. Ele só enxergou os potenciais de cada um deles. Isso é ser benevolente. E o perdão. O Cristo exemplificou o perdão em todas as vezes em que ele dizia: vá e não erres mais. O Cristo praticou o perdão quando disse: Senhor, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando ele foi buscar Judas, já em espírito, no vale dos suicidas, porque sabia que Judas tinha sido, apesar de toda a sua boa intenção, o tinha traído. Mas o Cristo foi buscar a Judas e o acolheu, ou procurou acolhê-lo logo depois do seu suicídio, como uma forma de reconhecimento, dizendo: meu irmão, eu estou contigo e nós vamos sair disso juntos.
Esses são os exemplos que o Cristo nos deixou, que nos cabe, de alguma maneira, ser implementado no nosso coração e nas nossas atitudes. Para que nós possamos encerrar, eu gostaria de deixar essa mensagem. A igreja de Jesus pode ser implementada e praticada em qualquer lugar, mas ela começa em casa, por nós, com nós, aqueles que estão ao nosso derredor, mas mais importante, por nossas mãos. Nós somos aqueles que temos a força, a capacidade e a oportunidade de implementarmos a igreja de Jesus em nós, em nossa casa, por nossas mãos. Deixemos as coisas de menino. Depois que eu fui homem, eu assumi as coisas de homem. Vamos deixar as coisas de meninos para trás e vamos abraçar a oportunidade que nós recebemos nesse instante de recebermos os ensinamentos do Cristo, incorporarmos em nossos corações e vivê-los tal qual Ele espera de cada um de nós. E que Ele, na sua misericórdia, na sua bondade, possa nos abençoar a todos no dia de hoje, durante essa semana mágica em que nós seremos brindados com tantos estudos e em todos os dias da nossa jornada. Muita paz.